Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Taylor Fábio e hoje a gente vai dar uma conferida como foi a chegada do antigo herói, o Jonny Quest, nos anos 80. Afinal, por mais que fosse um personagem querido e importantíssimo na biblioteca de criações da Hanna-Barbera, o Jonny Quest e o resto da família Quest, no final da primeira metade dos anos 80, já vinham com mais de 20 anos de reprise e não poderiam ficar assim por muito mais tempo. Então, vamos ver como foi a chegada do novo desenho, ou seria uma nova temporada, e também a chegada dos quadrinhos, os games e os filmes longa-metragem. Então, se você gosta de grandes clássicos do passado e também dos anos 80 e dos anos 90, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, volta aqui e vai fazer a lição. E no início dos anos 80, faziam quase 2 décadas que o desenho animado do Jonny Quest tinha estreado lá nos Estados Unidos no canal ABC. E depois disso, os 26 episódios da única temporada que o desenho ganhou tiveram reprises em outros horários do próprio canal. E também foi exibido nos canais CBS e NBC. Já no final dos anos 80, enquanto aqui no Brasil o desenho original estava saindo da TV Tupi e indo para Bandeirantes, lá nos Estados Unidos o desenho estava sendo exibido de maneira solta no sistema de syndication em vários canais menores pelo país. Isso até a Hanna-Barbera resolver criar o programa The Fantastic World of Hanna-Barbera. Places, everybody. Is Princess Papa ready? Take camera one. Ready to go, 15 seconds to air. Treasure hunt crew on board. Standing by, Yogi. Treasure hunt, take one. Don't mind if I do. Is Galtar in position? Camera 3. All set, Yogi. E o show também passava no sistema de syndication, mas reunindo num mesmo programa os antigos desenhos animados da empresa que eram exibidos em conjunto com novas animações como Galtar e a Lança Dourada e os Paw Paws, também da Hanna-Barbera. E para poder exibir o Jonny Quest nessa nova programação, a Hanna-Barbera foi lá, cortou mais ou menos 5 minutos do desenho para poder caber dentro da programação, claro, já aproveitando para tirar um pouco das cenas mais controversas e também das cenas mais violentas, já que o público agora era outro, né? Então, o que aconteceu? Com isso, o desenho se tornou um grande sucesso e voltou a ser comentado pela criançada. Foi aí que a dupla William Hanna e Joseph Barbera, em conjunto com o diretor e animador Ray Peterson, resolveram trazer a família Quest para novas aventuras. Então, em setembro de 1986, estreou o desenho The New Adventures of Jonny Quest. E assim, todo domingo pela manhã a criançada podia conferir as novas aventuras do Jonny Quest, o seu irmão de criação, o Had, o agente secreto e babá de ocasião Roger Race Bannon e o cientista e pai do Jonny, o Dr. Benton Quest, além, é claro, do cãozinho Bandit. E esse desenho, apesar de manter bem o visual dos anos 60, deu uma atualizada, né? Ficou bem parecido com as animações que estavam sendo produzidas nos anos 80, aproveitando, como eu já falei, para dar uma boa suavizada na parte violenta, então não tinha mais tanta gente morrendo quanto antigamente, e sempre que acabava os episódios, tinha aquela característica risadinha dos anos 80. Cara, né? O personagem botava a mão na cintura e... bem anos 80. E apesar de nunca ter sido confirmado como uma segunda temporada do desenho de 1964, inegavelmente essa nova animação é uma continuação direta, e isso é quase que consenso entre os fãs e os historiadores de desenhos animados lá nos Estados Unidos. Por exemplo, já o primeiro episódio é uma homenagem clássica ao primeiro episódio dos anos 60, já que lá o Jonny Quest e o resto dos Quests enfrentaram os Homens Lagarto, e aqui eles enfrentam um cientista maluco e suas criações que parecem Homem Lagarto. E o episódio começa com o Race e o Dr. Benton testando o novo Jato Quest e citando inclusive que ele tem mais velocidade e tecnologia que o Jato Quest original. Muito bem, Race, em ação. Quester 2, separando.
Aliás, se os heróis lá nos anos 60 já tinham muita tecnologia a favor deles, aqui é tudo mais radical. Afinal de contas, a gente já está falando da década onde era comum ter Walkman e videocassete. Então, agora os heróis não têm mais uma lancha e sim um iate com sistema de folha que fazia ele praticamente voar no mar. Também tinham motos radicais e aranhas mecânicas para chegar nas mais baixas profundidades do oceano. E olha, eu vou dizer, eu acho que essa ideia de incorporar uma aranha mecânica aos equipamentos da família Quest nesse novo desenho é outra referência para o desenho dos anos 60, já que todo mundo deve lembrar do episódio do robô espião, onde o Dr. Zim criou uma aranha mecânica assustadora. E por falar no Dr. Zim, ele também está de volta e aparece em mais 2 episódios, tocando terror pra cima do mundo. E a primeira aparição do vilão já no episódio 4, inclusive reforça a continuação direta dessa série, já que na primeira menção à presença do vilão, todos da equipe Quest já sabem quem é o Dr. Zim. Alguma coisa para o teste de mísseis, e o nome dele é Dr. Flynn. Não, Brin. Não, Tim. Dr. Zim. É isso mesmo. E além do careca malvado, os heróis enfrentaram saqueadores tecnológicos montados em cavalos robôs, ciborgues que pareciam saídos diretamente de algum filme italiano de ficção, uma mistura de King Kong com Vikings e muito mais. Já que até numa viagem do tempo, a equipe Quest embarcou, indo parar diretamente em 1944, no meio da Segunda Guerra Mundial, onde enfrentaram nazistas no melhor estilo Indiana Jones. O senhor está bem, doutor? Eu devo ter ativado o aparelho de Kroger sem querer. Johnny, Rad! Bom, e se a maioria das ameaças eram inéditas nesse desenho, os heróis também tiveram uma adição à equipe, já que a partir do 7º episódio entrou em cena o Homem Monolito Hard Rock, que era um ser de pedra da antiguidade que acaba voltando à vida e, além de ser um grande guerreiro, também é muito forte e inteligente. O legal é que aqui no Brasil a galera foi criativa demais e deu um novo nome pro Hard Rock, chamando ele de Petronius. Bandite, é muito tarde pra ficar brincando. Vá dormir. Não, sério, a criatividade dos brasileiros nos anos 80 era demais. Diz aí, eu não sei se era a galera da dublagem mesmo que fazia isso, ou se tinha alguém que era responsável por criar os nomes. Mas colocar Petronius no nome do personagem é a típica malandragem brasileira que ficou legal demais. E por falar no Brasil, enquanto o Johnny Quest original passava na Bandeirantes, as novas aventuras de Johnny Quest, que por aqui foi chamado de O Novo Johnny Quest, passou até cansar no SBT depois de estrear em 1987. Vem aí, o novo Johnny Quest. Aguardem. Uma campanha TBS. Aliás, alguém sabe se esse desenho também passou na Manchete? Eu tenho um fundinho de memória, parece que eu vi na Manchete também, mas eu não encontrei confirmação nenhuma, então não coloquei aqui no vídeo. Quero saber de vocês, alguém sabe se passou na Manchete também ou se foi só realmente no SBT? E aqui no Brasil, essa nova série foi dublada pelo estúdio BKS. E Johnny Quest ganhou voz através do dublador Orlando Vigiani, já o Dr. Benton foi dublado pelo Gilberto Baroli, enquanto o grande Ezio Ramos dublou o Race Bannon, e o Rad teve a sua voz com o Zezinho Rutolo. Já o novo personagem, o Petronius, foi dublado por Araquém Saldanha. Ah, isto é como estar de férias, papai. Seu bandido está se divertindo. Bom, enquanto aqui no Brasil, tanto esse novo desenho quanto o antigo meio que se misturavam na cabeça da criançada, pelo menos na minha se misturavam, eu nunca sabia qual era o dos anos 60, qual era o dos anos 80, lá nos Estados Unidos, enquanto o desenho dos anos 80 agradou demais a geração dos anos 80, por incrível que pareça, esse novo desenho não agradou, e estava programado uma terceira, ou sei lá, uma segunda temporada, dependendo do ponto de vista, mas acabou não rolando. Inclusive, o 13º episódio, que foi o último, onde os heróis enfrentam o Dr. Zim mais uma vez, demorou 3 meses para ser lançado. Teve uma diferença de 3 meses do resto dos episódios, já que o desenho saiu do ar na penúltima aventura. Mas e aí, eu quero que vocês sejam sinceros. Vocês gostavam desse desenho?
sabiam diferenciar o desenho dos anos 60 desse desenho aí dos anos 80? Comenta aqui que essa eu quero saber. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, gostou do que tá vendo? Faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai voltar juntos pro passado 2 vezes na semana. Mas se o desenho dos anos 80 não teve lá muita sorte, o mesmo não dá para dizer dos quadrinhos do Jonny Quest. Já que durante os anos 60 e o auge do desenho original, o Jonny Quest teve uma única edição que foi lançada pela Gold Key Comics, e ainda era uma adaptação do primeiro episódio da série, aquele dos Homens Lagarto. Muito pouco para um desenho tão querido pra gente falar o mínimo. E isso só mudou em 1986, quando a Comic lançou nos Estados Unidos uma série completa em quadrinhos do Jonny Quest, que foi inspirado no novo desenho animado. E o gibi ficou nas bancas até 1988 e durou 31 edições, que inclusive acrescentaram bastante para a história da família Quest, já que mostra até mesmo a origem do Race e também a triste morte da mãe do Jonny Quest por conta de uma doença. Além disso, foram lançadas também 2 edições especiais, mais uma minissérie em 3 partes chamada Jonny Quest Classics, que adaptava alguns episódios da série de 1964. E a Comic ainda teve fôlego para lançar mais uma minissérie exclusiva, um tipo de spin-off desse gibi do Jonny Quest, provando que essas histórias em quadrinhos realmente fizeram um certo sucesso lá fora. E quem estreou essa minissérie foi a personagem Jezebel Jade, já que a anti-heroína estava prevista para aparecer no novo desenho do Jonny Quest, mas infelizmente a série não foi renovada para uma nova temporada. E essa minissérie mostrou a origem da mercenária e também como foi o desenvolvimento do passado que a personagem teve com Race Bannon, e que só foi falado meio que por cima lá no desenho de 1964. Realmente foi bastante coisa, diz aí. Só que infelizmente de todo esse material, a gente só viu a primeira edição ganhar uma versão em português pelas mãos de uma editora chamada Best News, que foi lançada em 1989 aqui no Brasil, e nada mais. Ainda bem que mais recentemente, e se tratando do Jonny Quest clássico, o personagem teve um cuidado muito maior nos quadrinhos, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Já que o jovem herói se reuniu com quase todos os personagens heróicos da Hanna-Barbera na minissérie Future Quest, que aliás, além dessa minissérie principal, também teve vários spin-offs muito legais. E praticamente tudo foi publicado aqui no Brasil com bastante capricho pela Panini. Bom, inclusive eu já recomendei para vocês várias vezes esse material aqui no canal, mas não custa nada a gente relembrar porque realmente é feito no capricho. E ainda se falando do Jonny Quest clássico, quando entrou nos anos 90, o personagem teve mais um jogo de videogame e 2 longa-metragens animados feitos para VHS e também para TV paga. E foi em 1991 que o personagem ganhou seu primeiro jogo, Jonny Quest Dr. Zin's Underworld, que foi lançado para os computadores daquela época. Depois disso, em 1993, o personagem ganhou um novo jogo, agora já para a era DOS, que foi chamado Jonny Quest: The Curse of Mayan Warriors. Claro, depois disso, o Jonny Quest teve mais alguns jogos, só que eles foram baseados no reboot que o personagem ganhou em 1996. Como a gente está falando do Jonny Quest clássico, agora a gente vai dar uma olhada nos 2 longas animados que ele teve. E o primeiro filme foi lançado em 1993 com o nome Jonny Quest's Golden Quest, e que foi conhecido aqui no Brasil como Jonny Quest e a Jornada do Ouro, e mostrou uma aventura da equipe Quest enfrentando o Dr. Zin, e também foi mostrado pela primeira vez a Doutora Rachel Quest em uma animação, a mãe do Jonny, e também como ela morreu, e foi diferente dos quadrinhos, já que aqui ela foi assassinada por um clone do cientista do mal. My hero. Mom!
Além disso, esse longa também mostra que o Race tem uma ex-esposa e uma filha chamada Jessie, que acaba se juntando à equipe. Infelizmente, esse longa animado hoje em dia é bem difícil de se conseguir, ainda mais uma cópia completa dublada. Eu assisti na época e vou dizer, a dublagem é de primeira. Tem participação do Guilherme Briggs e também do nosso eterno Isaac Bar-David. Já em 1995, o Jonny Quest clássico teve a sua última aventura na era Hanna-Barbera, e o longa também foi feito para TV paga, depois chegou em VHS e ganhou o nome Jonny Quest vs The Cyber Insects, onde a história mostra a equipe Quest já com a Jessie Bannon integrada ao time, enfrentando novamente quem? O Dr. Zim. Johnny, I have a bad feeling about this. When the villainous Dr. Zinn unlocks the secret to prehistoric life, he unleashes an evil the world has never seen. The Earth needs saving, and the right man for the job is a boy. Jonny Quest versus the Cyber Insects. America's best-loved action kid stars in this spectacular full-length feature. Bom, já esse segundo longa eu não consegui descobrir se foi lançado aqui no Brasil, não encontrei nenhuma informação a respeito de dublagem dele. Alguém sabe se passou? Alguém lembra? Bora comentar aqui. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal e nostálgica para vocês. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.